é essa palavra mesmo, desafio, né? Eu ouvi o For the X-Men falando da primeira edição, achei muito interessante, a primeira visão foi aquilo, essa coisa de maluco, velho. O teu único objetivo é completar a prova e o teu único adversário é você mesmo, é a tua cabeça. Não subestimem. Às vezes a arrogância do ser humano de querer brigar contra a mãe natureza, seja em condições geográficas ou climáticas, às vezes derruba até os melhores. Então é uma prova sem volta, é um percurso que não repete passagens, né? O grupo está todo viajando ao longo de 226 quilômetros aí do estado, aí do litoral para a serra. É algo bem diferente, né, do que a gente está acostumado. Chuva, neblina, natureza, então é algo inexplicável, me falta palavras, assim, é magnífico, é só vivendo para crer. O For the X-Men foi sem dúvida muito foda e inesquecível. O intuito da realização dessa prova não foi simplesmente a gente quer fazer uma prova de triatlo. A gente começou com essa ideia entre 4 amigos que num belo dia foram treinar para realizar um sonho, que era subir o Rio do Rastro. Todo mundo que é daqui conhece a Serra do Rio do Rastro e gosta de pedalar lá e gosta de treinar, é um baita de um desafio. E a gente, depois de algumas idas para lá, a gente preparou uma ida um pouco mais organizada entre quatro amigos, o Fabrício, o Manente, o Palhares e eu. Aconteceu de alguém ter a ideia, bom, e se a gente fizesse uma prova? Né? E aquela ideia brotou. A gente fez um percurso acompanhado durante umas 4 ou 5 horas. E dali em diante a gente começou a falar um bocado sobre tentar fazer alguma coisa aqui na região, sem pensar muito, até que um dia surgiu um mapa que ligava uma lagoa lá no litoral até Urubici. Primeiramente, quando a gente se dispõe, né, a um desafio desse, a gente não sabe às vezes a grandiosidade do feito, né, que é completar uma prova dessa, né. Ela é muito mais do que uma prova de Ironman, ela é uma prova desafiadora não só pelo terreno e clima hostil, mas também por ela ser uma prova com pouco balizamento, onde precisa de ajuda das pessoas, dos staffs. Minha filha mais velha, hoje ela está com Deus, é um anjo. Ela faleceu, bebê ainda, é um processo e tudo. Aí eu tive um segundo filho, que é o Murilo, que está hoje comigo aqui, tem 13 anos ele. Eu me divorciei, ele tinha menos de 2 anos. Com esses processos, a gente ficou muito tempo distante. E a única viagem que eu fiz com meu filho foi quando ele tinha 1 ano e 6 meses. E essa viagem ficou gravada na minha cabeça, né? Meu filho nunca me viu fazendo triatlon. Eu faço triatlon desde 18 anos de idade. E eu, numa ida buscando ele no colégio, comentei com ele. Pô, pai, eu fui aceito numa prova, assim e tal. Descrevi um pouquinho da prova e ele, caramba, pô, muito legal e tudo. Ele se interessou, eu achei aquilo, sabe, legal. E ele começou a falar comigo sobre a prova, a gente começou a ficar mais próximo. Ah, pai, eu vou ser teu staff. Aí quando ele falou, cara, porra, arrepia até agora, cara, sabe? Do dia que ele falou que ia, parece que voltou aquele, quando ele tinha 1 ano e 6 meses, sabe? De ele me abraçar e a gente estar junto e... Cara, um filho é foda.
calor muito grande, que eu achei até que fosse a escuridão que fosse me atrapalhar, mas o calor estava meio insuportável. Eu não conseguia nem fazer um ritmo de cadência, nem de pernada alta, por causa do calor. O percurso dessa prova realmente é o maior desafio tanto da organização quanto do atleta, né? Você tem um percurso itinerante, é uma complexidade, uma logística tremenda para a organização. E da mesma forma, para o atleta, você tem um percurso que ele, a princípio, não está tão habituado, ele pode até conhecer e fazer um reconhecimento, ou ter feito nos anos anteriores, mas ele tem um percurso que ele vai percorrer pela primeira vez o percurso inteiro. Eu, quando vim para o FODAXMEN, eu vi uma prova muito difícil, cercada por pessoas, tanto o staff quanto os participantes da prova, quanto os staffs, quanto os organizadores, e até mesmo as cidades por onde a prova passou, eles veem tudo de uma outra forma. Acabo passando o ano todo treinando, então chego numa prova dessa, nunca venho com o intuito de ganhar ou algo assim, venho para me divertir, fazer amigos, né? E a prova já tinha essa vibe, né? Que é uma prova diferente, né? Perfil que não tem nas outras provas. Estar no meio de atletas, tanto como médico como paciente, me traz mais empatia com esse tipo de atividade, né? Então, o FODAXMEN, ele começou num grupo de amigos e hoje ele está tomando uma proporção até internacional, digamos assim. Eu espero que nos próximos anos essa prova esteja num nível igual a das suas provas, digamos assim, afins, né? E ela está caminhando para isso. A parte mais difícil, para mim, é o ciclismo. Quando você termina a Serra do Rio do Rastro e você precisa ter cabeça para encarar mais 90 quilômetros de um percurso que não é fácil. Cheguei na prova, esperando a dificuldade, mas quando eu entrei mesmo eu vi que era maior a dificuldade. Até a serra é um pedal bem difícil, mas eu acho que tem muita emoção envolvida, visual, e isso ajuda bastante a passar o tempo bem rápido. Eu achei que passou bem rápido os primeiros 100 quilômetros. Eu tive um momento crítico na serra, tive muita dor na lombar, que me fez até parar um pouco na serra. Precisei parar mesmo, passar um remédio nas costas, porque era insuportável a dor. Vontade até de desistir mesmo ali. Ali foi algo assim que eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, né? 30, 40 quilômetros, eu já não aguentava mais subir, mas já é um trecho que alterna bem, subida, descida, mas já tava meio cansada assim, acho que psicologicamente, de ficar em cima da bicicleta. A minha função não é tirar ninguém da prova, a minha função é muito pelo contrário. Eu sei que não tem nenhum marinheiro de primeira viagem largando amanhã. Todo mundo aqui é casca grossa, né? Todo mundo já tem um background bom no triatlon e nas provas de endurance. Mas mesmo assim, essa turma no meio dessas provas, elas passam por condições adversas e extremas. Eu acho que a equipe toda, a gente dá um suporte adicional que querendo ou não, dá um certo conforto para quem está fazendo, né? Eu acho que essa prova eu tô com as coisas, talvez as coisas que eu mais amo na vida. Estou com 4 staffs. 2 alunos meus, são grandes amigos meus. A minha esposa, que é triatleta também, faz Iron e tudo, é minha companheira de treino, companheira de vida. E eu acho que o troféu é o Murilo. E ele estando aqui é especial. Eu tenho certeza que quando tiver os momentos mais difíceis, que não vão ser poucos, né? Quando tiver com vontade de desistir e olhar para ele, vai vir força de onde a gente nem imagina que tem.
desses quase 20 anos de triatlon, concluí diversos, mas essa prova com certeza redefiniu a minha visão do esporte. No momento que o Zinho vem se aproximando, né, e me ultrapassa, é o momento ali que a gente não precisou nem falar nada, né, um pro outro, mas ficou nítido o quanto um torcia pelo outro, né. Essa vibe da prova, assim, é diferente, né, você torce a favor de todo mundo, né, que todo mundo vá bem, que todo mundo se supere, né, independente de chegar na frente, chegar atrás, chegar junto. Se você pensar, né, não tem meio que um treino que te prepare para o que vai acontecer na prova. Você, na verdade, não sabe, você está indo para ver se você vai conseguir terminar, né? Isso eu acho que tornou a chegada tão emocionante. Um ganho, né, de mais de 4.900 que, se colocar o ganho de altimetria aí, seria mais da metade da elevação do Everest, né? E é uma coisa grandiosa. E tem um companheirismo para que todo mundo consiga chegar, consiga terminar na medida do possível e mais ainda com o seu staff, né? É uma prova realmente que é individual, mas que você caminha junto com outros atletas, caminha junto com o seu staff para superar um desafio que é muito grande, né? Que você talvez tenha dúvida se você consegue superar. Vorrei incontrare al Game Badge.